Uma publicação nas redes sociais do Tigres do México na tarde dessa segunda deixou os colorados em polvorosa. Isso porque a equipe mexicana se despediu publicamente do zagueiro Samir. E como a gente sabe, o zagueiro esteve recentemente no radar do Internacional. O Inter, inclusive, procurou o staff do jogador e fez uma proposta pelo atleta. O empresário do Samir, na ocasião, há poucos dias inclusive, disse que ele buscaria recuperar o seu espaço no Tigres e que, portanto, não sairia de lá. Mas, pelo visto, as coisas não saíram como desejado e agora o Tigres, então, se despede do zagueiro. E é natural que o torcedor colorado acabe pensando que o Samir pode estar vindo para o Internacional. Bom, agora há pouco, eu e o Vaguinho estávamos apurando essa informação em conjunto. E a situação é a seguinte: o Samir não está vindo para o Internacional. Conversamos com fontes importantes ligadas ao Inter e todas elas negaram esta vinda. O Samir, sim, está se despedindo do Tigres, mas para outro clube. E, inclusive, lá no México se fala que ele jogará em um outro clube mexicano, ou seja, seguirá no mercado local. Então, embora sim o Internacional siga procurando um zagueiro no mercado e o Samir tenha sido procurado recentemente, o destino dele não é o Internacional. Inclusive, o que a gente ouviu foi o seguinte, que o Samir custa em torno de R$1 milhão por mês, o que está totalmente fora da faixa que o Inter tá querendo pagar por um zagueiro. E falando em reforços, o Inter tá correndo contra o tempo para anunciar duas contratações até a estreia do Campeonato Gaúcho nessa quarta-feira. Como já é sabido, o zagueiro Kaique Rocha e o atacante Carboneiro já estão em Porto Alegre, inclusive já estão treinando com o restante do elenco do Internacional. Só que o Inter ainda não anunciou nenhum dos reforços oficialmente. E tu pode perguntar, mas Lennon, se não foram anunciados oficialmente, corre risco de alguma das negociações não dar certo, de alguma das negociações acabar melando? Não, não corre esse risco, tá tudo certo e não à toa ambos jogadores já estão integrados com o restante do elenco do Internacional. Só que o Inter tá resolvendo a parte burocrática, a parte da documentação e por isso ainda não anunciou oficialmente, mesmo que ambos jogadores já estejam treinando no Internacional, já estejam junto com o restante do elenco colorado. Então o Inter está buscando resolver essa parte burocrática, estes pequenos trâmites, para até quarta-feira anunciar os dois reforços. E o Mauro César, conhecido jornalista esportivo do Eixo Rio-São Paulo, resolveu torrar o Internacional durante seu comentário na Jovem Pan. Ele se mostrou extremamente indignado pelo fato de o Internacional ter recusado a proposta do Flamengo pelo Vitão. Indignado pelo Internacional ter proposto, para negociar o Vitão, envolver também a dívida que o clube tem com o Flamengo pelo Thiago Maia. Para quem não está acompanhando, o Flamengo procurou o Internacional para tentar contratar o Vitão e o Inter fez uma contraproposta. O Inter propôs o seguinte: 10 milhões de euros pro clube e mais o perdão da dívida referente ao Thiago Maia. E o Mauro César, como já é de costume, tentou torrar o Internacional e, obviamente, como ele sempre faz, defendeu o Flamengo. Aliás, Mauro César, por que tu defende tanto o Flamengo, hein? Eu pensei que tu fosse isento, mas enfim, tentou defender o Flamengo dizendo o seguinte, que é um absurdo o Internacional estar tentando lucrar em cima de um jogador que o Inter ainda nem pagou. Mas como estão falando, parece que o Inter tá devendo referente a todo o passe do Thiago Maia. Parece que o Internacional tá devendo 4 milhões de euros pro Flamengo, enquanto a realidade não é essa. O Flamengo parcelou esse valor até o ano de 2026. Neste momento que tá atrasado por parte do Internacional, são 3 parcelas. O restante ainda sequer venceu. Só que estão usando isso de muleta para querer forçar uma narrativa de que o Internacional tem que ser obrigado a negociar o seu jogador com o Flamengo. Aqui, ó, porcaria nenhuma. O Inter não tem obrigação nenhuma. Sim, está devendo 3 parcelas e tem que pagar. Mas qual time brasileiro não deve? Aliás, Mauro César, o Flamengo não deve pra ninguém? Não é isso que dizem as notícias. Eu não sei se tu tá bem informado. Então, assim, estão fazendo uma campanha nacional pra queimar o Internacional, pra torrar o Inter, como se fosse o único clube brasileiro que deve algo a alguém. Enquanto a realidade é a seguinte: todos os clubes brasileiros têm dívidas.
Inclusive o Flamengo, que tá querendo pagar de paladino da justiça, que tá querendo pagar de SPC e Serasa do futebol brasileiro. Então estão querendo forçar uma narrativa como se o Inter fosse o grande caloteiro do futebol brasileiro. Por que não falam, por exemplo, que o Vasco tá devendo pro Internacional uma quantia referente ao David? Por que não estão falando disso? Porque é um time do Rio de Janeiro? Por que estão apontando o dedo pro Inter e não estão olhando pro próprio rabo, pros times do eixo Rio-São Paulo? Tá na hora do Inter, dos jornalistas identificados e também da torcida se posicionarem de maneira mais forte contra essa campanha a nível nacional que estão fazendo pra torrar a imagem do Inter. Sim, o Inter tem suas dívidas, assim como todos os clubes do futebol brasileiro. Em relação ao Mauro César, eu não vou cobrar nada. Afinal, a gente tá falando do mesmo jornalista que, em meio à maior tragédia da história do Rio Grande do Sul, minimizou esse fato. E agora, pra gente encerrar esse nosso papo, chegou a hora da tua opinião por aqui. Apesar de Samir não vir pro Internacional, tu acha que ele se encaixaria bem por aqui? Que ele seria o cara pra chegar e ser titular ao lado do Vitão? E também, o que tu acha dos nomes de Kaique Rocha e Carboneiro? Te agrada essas duas contratações que o Inter vai anunciar em breve? Vamos trocar aquela ideia aqui no canal. E te convido a se tornar membro aqui do canal. Se é um dinheiro que não vai te fazer falta, considere se tornar membro, fazer parte do clube aqui do canal. São 2 planos bem baixinhos por mês que ajudam também financeiramente o meu trabalho, além de te dar diversos benefícios. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro e conhecer os planos. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!